Fernanda Silva estava sentada no escritório do advogado Dr. Maurício Santos quando ele leu em voz alta o testamento de sua tia-avó, Esperança. Deixo para minha sobrinha neta, Fernanda Silva, minha propriedade rural de 200 hectares no interior de Minas Gerais, incluindo a casa de fazenda, todos os terrenos e tudo que nele se encontra. As gargalhadas dos primos ricos ecoaram pela sala quando o doutor Maurício explicou que a propriedade estava localizada numa região remota, sem infraestrutura, aparentemente sem valor comercial, enquanto eles haviam herdado apartamentos de luxo em Belo Horizonte, ações de empresas rentáveis e contas bancárias poupudas. Coitada da Fernanda, zombou o primo Eduardo. Herdou um pedaço de mato no meio do nada, enquanto nós ganhamos patrimônio de verdade. Fernanda, professora de escola pública que ganhava salário mínimo e morava numa kitnet alugada, se sentiu humilhada pela diferença gritante entre sua herança e a dos primos, mas algo na expressão do advogado e na forma como ele enfatizou as palavras "tudo que se encontra nos terrenos" despertou sua curiosidade. O que Fernanda descobriria naquela fazenda aparentemente sem valor durante sua primeira visita mudaria não apenas sua vida, mas provaria que às vezes aquilo que parece ser a pior sorte é na verdade o maior presente que o destino pode oferecer, e que quem ri por último é quem realmente entendeu o verdadeiro valor das coisas. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber mais histórias emocionantes como esta. Fernanda Silva tinha 32 anos quando recebeu a notícia da morte de tia-avó Esperança, uma mulher reclusa que vivia sozinha numa fazenda no interior de Minas Gerais. Fernanda havia encontrado a tia-avó apenas 3 vezes na vida, em casamentos e funerais familiares, mas sempre se lembrava da senhora quieta que observava tudo com olhos inteligentes e fazia poucos comentários. A família Silva era tradicionalmente dividida entre ricos e pobres. Os primos Eduardo, Patrícia e Roberto eram filhos de irmãos de Esperança que haviam prosperado em negócios urbanos, tornando-se empresários bem-sucedidos. Eles cresceram em mansões, estudaram em colégios particulares, faziam viagens internacionais regulares. Fernanda, por outro lado, era filha de uma irmã de Esperança, que havia se casado com um professor de escola pública. Cresceu numa casa simples, estudou em escolas públicas, sempre teve que trabalhar para ajudar nas despesas familiares. Após se formar em pedagogia numa universidade estadual, tornou-se professora de ensino fundamental numa escola municipal. Durante reuniões familiares esporádicas, a diferença de classe era evidente. Eduardo era advogado corporativo, Patrícia administrava empresas da família, Roberto era médico cirurgião. Conversavam sobre investimentos, viagens, compras de luxo. Fernanda sempre se sentia deslocada nessas conversas. Fernanda, ainda dando aula para crianças? Perguntava Patrícia com tom condescendente. Quando vai arranjar um trabalho de verdade? Fernanda jamais respondeu a esses comentários cruéis, mas sempre saía das reuniões familiares sentindo-se inadequada, como se tivesse falhado na vida por não ter conseguido prosperar financeiramente. Tia-avó Esperança era diferente. Embora fosse dona de propriedades e tivesse recursos, nunca ostentava riqueza. Usava roupas simples, dirigia um carro antigo, vivia modestamente na fazenda herdada dos pais. Durante as poucas conversas que teve com Fernanda, sempre demonstrou interesse genuíno por seu trabalho como professora. Educação é a base de tudo, dizia Esperança para Fernanda. Você está fazendo trabalho importante, formando o futuro do país. Eram comentários simples, mas Fernanda sempre se sentia valorizada quando conversava com a tia-avó. Esperança parecia ser a única pessoa da família que não a julgava pela profissão escolhida. Quando Esperança morreu aos 87 anos, de causas naturais, toda a família compareceu ao funeral.
Era uma mulher respeitada na região, havia ajudado muitas famílias locais durante décadas, era conhecida por generosidade discreta. Durante o funeral, Eduardo, Patrícia e Roberto especularam abertamente sobre a herança. Esperança tinha muitas propriedades, dizia Eduardo. Deve ter acumulado uma fortuna durante todos esses anos. Espero que tenha deixado testamento claro, comentava Patrícia. Não queremos complicações legais. Certamente dividiu entre nós 4 de forma justa, assumia Roberto. Somos os únicos parentes próximos. Fernanda não participava dessas especulações. Não esperava herdar nada significativo. Os primos ricos sempre foram mais próximos de Esperança geograficamente, visitavam-na com mais frequência, tinham um relacionamento mais estreito. Uma semana após o funeral, Dr. Maurício Santos, advogado da família, convocou todos os herdeiros para a leitura oficial do testamento. Eduardo, Patrícia e Roberto chegaram ao escritório elegantemente vestidos, confiantes de que receberiam heranças substanciais. Fernanda chegou de ônibus, usando roupas simples, sentindo-se intimidada pelo escritório luxuoso e pelos primos bem vestidos. Sentou-se num canto, esperando receber talvez algumas lembranças pessoais ou pequena quantia em dinheiro. Doutor. Maurício começou a leitura do testamento de forma solene. Esperança Oliveira Silva, em plena consciência mental, dispõe de seus bens da seguinte forma. Eduardo recebeu um apartamento de cobertura em Belo Horizonte, avaliado em R$ 2 milhões, além de ações de empresas que geravam renda mensal de R$ 15 mil. Patrícia herdou uma casa de luxo no bairro Savassi, também avaliada em R$ 2 milhões, mais aplicações financeiras que rendiam R$ 12 mil mensais. Roberto ganhou outro apartamento de alto padrão e um portfólio de investimentos que proporcionava renda passiva de R$ 20 mil por mês. Todos estavam satisfeitos com suas heranças generosas. Eduardo já calculava mentalmente quanto valeria seu patrimônio total, Patrícia planejava reformas na casa nova, Roberto considerava possibilidades de investimento. Então, Dr. Maurício chegou ao nome de Fernanda. Para minha sobrinha neta Fernanda Silva, deixo minha propriedade rural de 200 hectares, localizada no distrito de Pedra Branca, incluindo a casa de fazenda, todas as terras, benfeitorias e tudo que nela se encontra. O silêncio inicial foi quebrado pelas gargalhadas dos primos. Eduardo riu tão alto que precisou limpar lágrimas dos olhos. Patrícia cobriu a boca para disfarçar as risadas. Roberto balançava a cabeça com um sorriso zombeteiro. 2 milhões em apartamento de luxo versus uma fazenda abandonada no interior, comentou Eduardo. Esperança realmente sabia quem merecia o quê. Coitada da Fernanda, disse Patrícia com falsa compaixão. Herdou um pedaço de mato no meio do nada. Pelo menos ela pode plantar feijão, provocou Roberto. Combina com a profissão de professora rural. Fernanda estava mortificada. A diferença entre sua herança e a dos primos era humilhante. Enquanto eles receberam propriedades valiosas em áreas nobres da capital, ela ganhou terras remotas, sem infraestrutura. Dr. Maurício interrompeu as risadas. Gostaria de acrescentar que Dona Esperança deixou instruções específicas para que Fernanda visite a propriedade pessoalmente antes de tomar qualquer decisão sobre seu futuro. Para quê? Perguntou Eduardo, ainda rindo. Para ver quanto vale a madeira? Esperança foi muito específica, disse Dr. Maurício seriamente. Fernanda deve percorrer toda a propriedade, examinar todas as estruturas, conhecer cada parte do terreno. Havia algo no tom do advogado que intrigou Fernanda. Por que Esperança deixaria instruções tão específicas sobre uma propriedade aparentemente sem valor? Doutor, essa propriedade tem algum valor comercial? Perguntou Patrícia. Não posso responder isso, disse Dr. Maurício diplomaticamente. Apenas cumpro as instruções deixadas por Dona Esperança.
2 semanas depois, Fernanda pegou um ônibus para o interior de Minas Gerais. A viagem durou 6 horas até a cidade mais próxima. Depois, mais 1 hora de carona num caminhão até o distrito de Pedra Branca. A propriedade ficava numa estrada de terra. A casa principal era uma construção antiga, mas sólida, cercada por pastos, mata nativa e plantações abandonadas. À primeira vista, parecia exatamente o que os primos haviam descrito: terra sem valor no meio do nada. Fernanda abriu a casa com as chaves que Dr. Maurício havia entregado. O interior era simples, mas bem conservado. Móveis antigos, fogão a lenha, geladeira velha funcionando. Esperança havia vivido ali de forma espartana, mas digna. Nos quartos, Fernanda encontrou fotografias antigas da família, documentos pessoais, livros sobre agricultura e geologia. Havia também mapas detalhados da propriedade com marcações que ela não entendia. Seguindo as instruções de Esperança, Fernanda começou a percorrer toda a propriedade. Era maior do que parecia. 200 hectares incluíam pastos, mata preservada, um riacho que cortava o terreno, antigas construções rurais. Durante o segundo dia de exploração, Fernanda notou uma construção estranha numa parte elevada do terreno. Parecia um galpão antigo, mas tinha a estrutura mais sólida que outras benfeitorias da fazenda. Dentro do galpão, Fernanda encontrou equipamentos que não conseguiu identificar. Máquinas antigas, tubulações, estruturas metálicas que pareciam ter função específica, mas desconhecida. No terceiro dia, enquanto caminhava numa área de mata mais densa, Fernanda descobriu uma segunda construção, esta parcialmente escondida por vegetação. Era uma estrutura de concreto, com entrada protegida por portão de ferro. Usando as chaves que havia encontrado na casa, Fernanda conseguiu abrir o portão. Dentro havia uma escadaria que levava a um subsolo amplo, iluminado por clarabóias discretas. O que Fernanda viu no subsolo a deixou sem fôlego. Era uma operação de mineração artesanal completa. Túneis, equipamentos de extração, sistemas de filtragem, áreas de processamento. Mais impressionante ainda, havia sacos e sacos de um material dourado que ela reconheceu imediatamente. Ouro, quantidades enormes de ouro bruto. Fernanda ficou paralisada por alguns minutos, tentando processar a descoberta. Tia-avó Esperança não era apenas proprietária rural. Era mineradora de ouro clandestina que havia acumulado uma fortuna em metais preciosos durante décadas. Numa mesa do subsolo, Fernanda encontrou cadernos detalhados com registros da operação. Esperança documentara tudo. Locais de extração, quantidades processadas, técnicas utilizadas, estimativas de reservas ainda não exploradas. Segundo os registros, aquela propriedade aparentemente sem valor continha uma das reservas de ouro mais ricas de Minas Gerais. Esperança havia descoberto a jazida nos anos 1980, desenvolveu métodos de extração sustentável, trabalhou silenciosamente durante 40 anos acumulando riqueza. Os números nos cadernos eram impressionantes. Apenas o ouro já extraído e armazenado valia aproximadamente 50 milhões de reais. As reservas estimadas ainda no solo poderiam valer 10 vezes mais. Fernanda entendeu por que Esperança havia insistido que ela visitasse a propriedade pessoalmente. Era impossível avaliar o valor real sem conhecer o segredo escondido no subsolo. Nos dias seguintes, Fernanda explorou toda a operação de mineração. Era sofisticada, organizada, ambientalmente responsável. Esperança havia desenvolvido métodos que extraíam ouro sem danificar ecossistemas locais, reaproveitava água, minimizava impacto visual. Havia também documentos legais. Esperança possuía licenças de mineração válidas. Havia regularizado a operação anos antes, pagava todos os impostos devidos. Era uma empresária mineral legítima, não apenas uma garimeira clandestina.
Fernanda voltou para Belo Horizonte com a mente em turbilhão. Em menos de uma semana, havia descoberto que era dona de uma das maiores fortunas privadas de Minas Gerais. Primeira pessoa que procurou foi Dr. Maurício, que confirmou suas suspeitas. Dona Esperança me instruiu a não revelar os detalhes da mineração até que você visitasse a propriedade, explicou o advogado. Ela queria que descobrisse pessoalmente. O senhor sabia que havia tanto ouro lá? Perguntou Fernanda. Esperança era minha cliente há 30 anos, respondeu Dr. Maurício. Ajudei a legalizar a operação, gerenciei aspectos jurídicos. Sempre admirei como ela manteve discrição absoluta. Dr. Maurício explicou que Esperança havia escolhido Fernanda como herdeira da mineração por razões específicas. Ela disse que você era a única pessoa da família que valorizava trabalho honesto, que não julgava pessoas por riqueza, que entenderia a responsabilidade de gerir recurso natural. E por que deixou os primos rirem de mim? Perguntou Fernanda. Porque queria que você descobrisse o valor real sem influência externa, respondeu o Dr. Maurício. Esperança acreditava que pessoas que julgam riqueza pela aparência não merecem conhecer riqueza verdadeira. Fernanda passou semanas planejando como revelaria a descoberta para a família. Decidiu organizar uma reunião familiar para discutir o futuro da propriedade herdada. Eduardo, Patrícia e Roberto compareceram à reunião, achando que Fernanda queria vender a fazenda para dividir o dinheiro entre todos. Fernanda finalmente tomou juízo, disse Eduardo. Vamos ajudar a vender esse terreno e você ganha pelo menos alguma coisa. Podemos conseguir uns 100 mil pela terra, estimou Patrícia. É pouco, mas é melhor que nada. Dividindo entre nós 4, você fica com 25 mil, calculou Roberto. Suficiente para comprar um carro usado. Fernanda os deixou falar, planejando o momento exato da revelação. Na verdade, disse Fernanda calmamente, não vou vender a propriedade. Vou expandir a operação de mineração de ouro que tia-avó Esperança desenvolveu durante 40 anos. O silêncio foi total. Eduardo, Patrícia e Roberto a olharam como se ela tivesse enlouquecido. Mineração de ouro? Repetiu Eduardo incrédulo. Fernanda, você está delirando. Fernanda colocou sobre a mesa os cadernos de Esperança, fotografias do ouro armazenado, documentos legais da operação mineral, avaliações profissionais que havia encomendado. A propriedade que vocês acharam tão engraçada contém uma das maiores jazidas de ouro de Minas Gerais, explicou Fernanda. Apenas o ouro já extraído vale 50 milhões de reais. As expressões dos primos mudaram de zombaria para choque, depois para incredulidade, finalmente para inveja pura. Isso é impossível, disse Patrícia examinando os documentos. Se havia tanto ouro, por que Esperança vivia de forma tão simples? Porque ela entendia que riqueza verdadeira não precisa ser ostentada, respondeu Fernanda. E porque queria testar quem na família merecia conhecer seu segredo. Eduardo tentou argumentar que a herança deveria ser dividida igualmente entre todos. Esperança não pode ter deixado uma fortuna só para você, insistiu. Pode e deixou, respondeu Fernanda, mostrando o testamento registrado em cartório. E agora entendo por quê. Nos meses seguintes, Fernanda contratou geólogos, engenheiros de minas, advogados especializados para modernizar e expandir a operação de Esperança. Descobriu que as reservas estimadas eram ainda maiores que os cálculos originais. A mineração gerava renda mensal de aproximadamente 2 milhões de reais. Em 2 anos, Fernanda havia se tornado uma das mulheres mais ricas do Brasil. Mas mais importante que a riqueza material, Fernanda descobriu o propósito que Esperança havia planejado para ela. Usou parte dos lucros para criar uma fundação educacional que construía escolas em comunidades rurais, oferecia bolsas de estudo para professores, desenvolvia programas de educação ambiental. Esperança sabia que eu usaria a riqueza para educar pessoas. Fernanda refletia.
Ela me escolheu não apesar de ser professora, mas porque sou professora. Eduardo, Patrícia e Roberto tentaram contestar o testamento judicialmente, mas não conseguiram provar irregularidades. Gradualmente, aceitaram que Fernanda havia recebido legitimamente uma herança que eles jamais imaginaram existir. Todos riram da herança que recebi, Fernanda disse numa entrevista anos depois. O riso durou pouco, quando descobriram que quem parece ter menos, às vezes tem mais do que qualquer um consegue imaginar. A história se tornou lendária na região, contada como exemplo de que aparências enganam, que riqueza verdadeira às vezes se esconde onde menos esperamos, que pessoas sábias escolhem herdeiros pelo caráter, não pela ganância. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.